Olá, no podcast de hoje a gente vai falar sobre pesquisa clínica, um assunto tão importante que gera muitas dúvidas e para conversar sobre isso eu trouxe dois especialistas de primeira. A gente está aqui com o Dr. Fábio Franck, que é oncologista clínico, também coordenador do Comitê de Pesquisa Clínica da SBOC. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, é um prazer estar aqui nesse podcast. A gente também está com o Dr. Vinícius Agibert, que é oncologista, cofundador da plataforma Lavi de Pesquisa Clínica. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer participar do podcast. A gente que agradece poder ouvir vocês um pouquinho. O assunto de hoje é um assunto que desperta curiosidade, porque as pessoas, quando pensam em oncologia, tratamento oncológico, vem a pesquisa clínica. O que é, de fato, doutora, pesquisa clínica, em poucas palavras? Vou começar com algo bem simples e bem atual. Todos nós estamos sentados aqui conversando graças à vacina para a Covid que nos livrou da pandemia. Então, a vacina ela passou por um processo de testes em seres humanos para finalmente ser comercializada. Então, todo esse processo de testes de um novo medicamento é a pesquisa clínica, quando nós testamos em seres humanos, onde nós vamos avaliar a eficácia dela e a segurança em termos de efeitos colaterais ou reações que ela possa nos trazer. Então, de uma maneira simples, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é processo de desenvolvimento de novos tratamentos, de novos medicamentos. E, doutor Vinícius, as pessoas podem se perguntar assim, eu estou fazendo um tratamento oncológico, já que a gente está falando da pesquisa clínica nos tratamentos oncológicos, né? Qualquer pessoa pode participar? Como que funciona? Eu quero participar de uma pesquisa clínica, fiquei sabendo que está tendo sobre o meu problema. Qual que é? Todo mundo pode ser voluntário e ser um participante da pesquisa, né? Mas quando vai entrar em um protocolo de pesquisa específico para aquele tipo de tumor, ele vai ter que preencher alguns critérios, como o tipo de tumor, tem os critérios de inclusão, exclusão. Se ele responde os critérios mínimos ali que precisa para poder entrar no estudo, e se ele não tem nenhum critério que seria um critério que ele seria de exclusão, ele não poderia participar daquele estudo por algum daqueles critérios. Às vezes é uma disfunção grave de órgão, ou às vezes é alguma coisa algum medicamento que ele já fez uso. Então, preenchendo todos esses critérios, ele pode entrar e participar daquele protocolo de pesquisa, sempre como voluntário. Então, todo mundo pode participar. Não temos, infelizmente, estudos para todos, é o que a gente quer que tenha, mas, a princípio, toda pessoa pode ser voluntário da pesquisa e participante da pesquisa. E mesmo não só na oncologia, em qualquer, e até com pessoas saudáveis, como foi no caso da vacina, por exemplo. Então, pessoas saudáveis vão participar de pesquisa também, podem ser voluntários da pesquisa, não só quem tem alguma doença, alguma patologia de base. E para a gente entender, doutor Fábio, a importância de essas pessoas serem voluntárias numa pesquisa clínica, esse produto, digamos assim, um novo remédio, vai ter a pesquisa clínica, ele só é aprovado se um número X de pessoas conseguiu obter melhoras nesse tratamento? Um câncer de pulmão tem um remédio novo, digamos assim. Aí vão esses voluntários. Como que funciona? Estatisticamente, ele tem que comprovar a eficácia e a segurança. Então, ele tem que provar que ele é ativo, né? Ele funciona contra aquele tipo de câncer e que ele objetivamente traz aquilo que a gente espera, que o câncer regrida e que essa pessoa possa viver mais e melhor, algumas vezes a cura ou algumas vezes prolongando a vida desses pacientes com qualidade. Então, todos esses aspectos eles são observados dentro do ambiente científico extremamente controlado. Por isso que o Dr. Vinícius falou aqui em critérios que têm que ser estabelecidos. E nós temos que responder a uma questão. E esse remédio, efetivamente, ele é melhor, ele é bom, ele é efetivo contra esse tipo de câncer? Então, é isso que a pesquisa nos responde. E aí, a partir desses dados que são analisados cientificamente, se esses dados se mostrarem positivos e válidos, eles são apresentados e a partir disso, então, essa droga passa a ser comercializada. Então, é um processo rigoroso que leva alguns anos, mas que precisa respeitar todos os princípios éticos de respeito ao paciente e, obviamente, de respeito à segurança desse paciente. E, doutor Vinícius, quando a gente fala de critérios, como você citou agora há pouco, a questão geográfica seria um critério? Tem uma pesquisa no sul do país, eu moro no Nordeste, como que faz?
não é uma barreira, mas não é algo impeditivo. O Fábio, acho que por exemplo, disse que no centro dele em Juí, que fica 400 quilômetros da capital no Rio Grande do Sul. E é um centro grande que recruta os maiores recrutadores de pacientes do mundo. E tem pacientes do país todo que vão para lá, e muitos estudos até custeiam as passagens, estadia, alimentação dos participantes. Então, alguns estudos com doenças muito raras, os tipos de tumores que são mais raros, eles vão abrir em poucos locais do país, e esses pacientes que têm esse diagnóstico vão para esses locais para receber o tratamento. Então, tem com toda a rede de apoio ali para conseguir fazer esse tratamento completo. Então, dificulta um pouco mais, mas não impede. Mas o que todo mundo, acho que dentro da oncologia quer e luta, é que tenha centros em todos os estados. E mais próximo possível, porque o paciente não precisa ficar viajando, se locomovendo longe da sua família, tudo isso, que ele tenha perto ali no centro que tenha o mesmo estudo aberto. Como a gente vê em outros países que tem todos os estados o mesmo estudo aberto. Aqui a gente ainda não tem essa realidade, mas o sonho de todo oncologista, todo mundo que gosta e entende. Quando a gente fala dessa realidade que o Dr. Vinícius citou, como que está o Brasil quando a gente compara com pesquisa clínica em outros lugares no mundo? Está bem em termos de nome, nós temos bons pesquisadores, excelentes profissionais e centros de pesquisa. Nós ainda temos desafios com relação à burocracia e nossos processos regulatórios de aprovação, eles, tem que respeitar o preceito ético, mas eles têm que ser mais ágeis para que o Brasil possa se tornar competitivo. Então, o grande desafio aqui é, primeiro, trazer mais estudos para o Brasil, e para isso nós precisamos melhorar esse nosso processo regulatório, e segundo, descentralizar todo esse processo. O Brasil hoje tem proporções continentais, um país gigantesco, então nós precisamos que os pacientes do Nordeste tenham a mesma chance que os pacientes do Sul. Atualmente nós temos o Sul e o Sudeste concentrando o maior número de centros de pesquisa, mas o trabalho que também nos compete é ampliar esse acesso para a região Nordeste, Centro-Oeste, para o Norte, para que toda a população brasileira tenha essa possibilidade de participar. Qual é a melhor maneira desse paciente saber disso, né? Se você tem câncer e está nos escutando, então além de você ter hoje excelentes ferramentas de busca na internet ou nas redes sociais, também converse com o seu médico oncologista sobre a possibilidade de participar de um estudo clínico, porque sempre vai existir, e cada vez mais a gente tem essa possibilidade, um estudo clínico que possa atender a sua necessidade de oferecer um tratamento melhor. Lembrando, né, Vinícius, a gente conversou, você pode comentar um pouquinho sobre isso, 80% dos nossos pacientes hoje de câncer dependem do SUS. E o SUS, infelizmente, na sua realidade, não oferece os melhores tratamentos e não utiliza. Então, né, poder tratar pela pesquisa clínica é uma excelente opção também de acesso a novas tecnologias. Acho que a oncologia evoluiu muito nos últimos, principalmente nos últimos 15, 20 anos, curando até doença metastática. E o acesso se tornou um abismo, a diferença entre os pacientes que têm um plano de saúde ou consegue pagar privado do SUS. E 80% da população recebe tratamento via SUS, que tem um sistema de pagamento e de liberação que não é atualizado há muito tempo, e o que foi atualizado, né, demora bastante para chegar. E então a gente está falando de tempo de vida mesmo, não é só de fora o acesso a tempo de vida desses pacientes, chance de cura. E através da pesquisa a gente consegue dar esse acesso. O paciente do SUS que entra para a pesquisa, o mínimo que ele vai receber é o melhor tratamento que tem no plano de saúde também. Ele não vai receber nada menos que aquilo. Então é uma forma de transformar mesmo o acesso e a vida, o tempo de vida e qualidade de vida desses pacientes, que a gente não teria como fazer do SUS, que a gente não tem disponibilidade dessas medicações mesmo. Assim. Então acho que a pesquisa é uma forma de acesso e que eu acho que deveria estar, que já deveria ser ensinada na escola, assim, né? Desde da primeira, para se mudar, né, toda para mudar, assim, a mentalidade das pessoas que buscarem por pesquisa, assim, entender que tudo que a gente usa, toma, utiliza, passou por uma pesquisa, em algum momento. Então, você tem que participar
E a pesquisa também transforma todo esse ecossistema, porque nós conseguimos, primeiro, desenvolver a ciência brasileira, capacitar melhor os nossos profissionais, porque não são só os médicos, são os enfermeiros que trabalham em oncologia, os farmacêuticos, todas as pessoas que estão ligadas a essa atividade. E que possibilita, então, que também a gente estude doenças com maior incidência no Brasil, por exemplo. Então, fazer pesquisa e pesquisa de qualidade iniciada aqui no Brasil faz toda a diferença. E talvez o tipo de câncer que a gente tem aqui seja diferente da população europeia, da população americana, da população asiática. Então, é por isso que nós defendemos a pesquisa clínica com qualidade e que ela possa ser cada vez mais aprimorada e desenvolvida dentro do Brasil. E a nossa luta como pesquisadores é de que no Brasil a gente possa agilizar e modernizar alguns processos. A Sociedade Brasileira de Oncologia faz parte dessa luta também, mas todos nós pesquisadores estamos vendo o interesse cada vez mais dos médicos oncologistas por pesquisa, e isso começa, como disse o Dr. Vinícius, por educação e conscientização e lá no início da formação. E quando a gente fala desses desafios, né, da pesquisa clínica, a gente pensa do outro lado os avanços. Quais avanços vocês têm visto nesses últimos anos com relação à pesquisa clínica? Tem se feito muito mais? Tem muito mais gente participado? O que vocês podem citar para a gente? Só cresce, sim, e cresce exponencialmente, assim. Hoje a gente fala no mercado de trilhões, né? E tá sendo muito... A oncologia, principalmente, tem muito investimento em pesquisa clínica. E estudos são abertos a todo tempo, no mundo todo, e vários países ao mesmo tempo. Em Brasil, de uma forma até de aumentar o PIB brasileiro, a gente trazendo mais pesquisa para cá. Porque aumentou tanto o número de pesquisa quanto o número de medicações, e agora, com a chegada de inteligência artificial e outras coisas, outros mecanismos ali de conseguir descobrir novas moléculas que a gente não conseguia, demorava mais antes para descobrir, começar a testar, e demorava mais nos testes antes. Agora esses testes são bem mais rápidos, descobrem muito mais moléculas para começar a ser testadas, novos estudos sendo feitos, e cada vez mais personalizado ali, por cada mutação, por cada tipo de... qualquer alteração de células, de qualquer tipo de tumor. Então a gente está partindo para uma medicina mais personalizada e está aumentando o número de... que são exponencial, né? Que são as drogas que nós já temos hoje à nossa disposição, os remédios. A imunoterapia, por exemplo, passou por um processo de pesquisa e hoje ela já é uma realidade para vários tipos de câncer, onde ao invés de a gente dar um remédio específico contra o câncer, nós reativamos o nosso sistema de defesas a combater o próprio câncer, que já tem uma nova geração de tratamento que se chama terapia celular, na qual nós vamos pegar as nossas células de defesa e transformá-las e capacitá-las para combater o próprio câncer também. Medicina personalizada, identificar no câncer características que nos levem a desenvolver remédios, sejam específicos contra aquele tipo de câncer. Isso aumenta muito a chance de resposta e diminui muito os efeitos colaterais tão temidos do tratamento de câncer, que durante muitos anos, né, estigmatizaram a doença. Então, a pesquisa faz parte disso. E o Brasil precisa estar envolvido em todo esse processo. Felizmente, a gente percebe, né, nos últimos 20 anos, um crescimento cada vez maior, mas ainda existe muito espaço para isso, e para isso nós precisamos também sensibilizar, e o podcast serve exatamente para isso, a população a se informar mais, a conhecer mais, a deixar de lado, por exemplo, e vou falar de coisas bem simples, que participar de uma pesquisa você é uma cobaia. Esse termo é um termo pejorativo, né? Eu abri um estudo recentemente para pacientes que já tinham passado por vários tratamentos de câncer sem funcionar, tinha fila de espera pela necessidade dos pacientes de buscar algo, né? Então a pesquisa também traz esperança de dias melhores. Pesquisa é o futuro, né? O futuro está ali, a pessoa está participando daquele momento, né? Exatamente, e está contribuindo para a evolução da ciência, e sempre falando dentro do ambiente ético, onde a gente respeita as regras, respeita sempre a segurança do paciente, mas que pode levar o paciente a
ter uma esperança e uma chance de poder tratar, às vezes, uma doença numa situação bem difícil. Tá certo, excelente. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas o nosso tempinho é curto, então vamos para as considerações finais, doutor Fábio, primeiro. Uma palavrinha final aí com relação à pesquisa clínica, já se despedida do nosso público. Dizer que pesquisa clínica salva vidas, que a pesquisa clínica é a esperança na ciência e na evolução da medicina, e fazer parte de todo esse processo me traz muito orgulho. E que o que nós queremos, eu como pesquisador já mais experiente, é deixar para o nosso país um legado e um sonho de que a gente possa formar toda uma nova geração de cientistas, de pesquisadores que possam orgulhar a pesquisa brasileira com sempre um objetivo principal: o nosso paciente, o bem-estar do nosso paciente, a vida do nosso paciente. Tá certo, doutor Vinícius? Concordo com o que o Fábio falou. Eu acho que para complementar, é mais uma provocação para todo mundo, assim, que busque e pesquise e se informe, que quanto mais educação todo mundo tiver sobre pesquisa, mais a gente vai conseguir levar a pesquisa adiante, mais gente participando, mais gente indo atrás, e fazer a pesquisa crescer mesmo, assim. Eu acredito muito que a partir da população, a pesquisa vai crescer muito mais quando a gente estiver educado sobre isso. Então, acho que complementando tudo o que o Paulo falou, a prática fica: eduquem-se e leiam sobre e pesquisem, assim, sejam pesquisadores. Tá certo. E parabéns vocês pelo trabalho de vocês. Então, a gente conversou hoje com o Dr. Fábio Franck, muito obrigada, com o Dr. Vinícius Agiberti, muito obrigada a vocês dois e pelo trabalho que vocês fazem em pesquisa clínica para toda a população. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado.